Josué, começando, boa noite. É sempre um prazer conversar com você, porque é sempre uma aula que a gente tem de conhecimento sobre a nossa região. Eu estou usando aqui esse headphone, porque eu tentei configurar um microfone que fosse menos espetaculoso como esse, mas não consegui. Então, não conseguindo, vai com esse mesmo. O técnico disse que ele produz um bom som, então o bom som vai ser. Essa proposta que nós estamos construindo agora é o seguinte: durante a semana a gente entrevista os pré-candidatos a prefeito dessa região e no sábado e domingo a gente entrevista especialistas sobre temas específicos. Hoje é economia. Então a gente vai trazer aí a fala do professor Josivan, mas antes dele começar a falar sobre a questão do desenvolvimento da região, eu gostaria de ouvir de Josivan um pouco da história dele, saber quem ele é, de onde é que ele veio, como foi onde é a formação dele aqui em Mossoró. Eu acho que deve ser como eu, né, que vim da Paraíba e chegou aqui em Mossoró e se apaixonou pela cidade. Vamos ver. Josivan, você é de onde e como foi sua chegada aqui na cidade? Boa noite, César. Boa noite a todos, né, do portal, e dizer da nossa satisfação em conversar com os seus, né, acompanhantes, né, com as pessoas, né, que estão ao seu lado, né, no dia a dia, né, do portal. E dizer, César, que eu cheguei aqui em Mossoró com 9 anos de idade. Eu nunca tinha ido a um banco escolar. Lá em Apenha Peixe, que fica ali a meia distância de Apudi e Felipe Guerra e Caraúbas, a situação dos jovens, né, das crianças ali, era uma situação, né, muito difícil. A minha mãe, ela trabalhava fazendo vassoura. E para você ter uma ideia, César, né, e você sabe que o máximo que uma pessoa consegue fazer por semana é um saco de vassouras. São 50 vassouras. Isso representa em torno de R$ 25 por semana. Então, você multiplica por 4, que era a renda, né, da minha mãe, e uma família de 11 filhos. Então, é uma realidade muito cruel, mas eu fui o único filho da família que teve a felicidade de vir para a cidade, ainda naquele tempo hábil de você, né, ingressar no ensino, né? E eu, com 9, 10 anos, eu vim aqui e estudei, César. O primeiro colégio que eu frequentei aqui era o Educandário Presidente Kennedy. Mas aquele Educandário Presidente Kennedy que as pessoas conhecem aqui em Mossoró, que fica ali no Nova Betânia, no início, ali na Frei Miguelinho, aquele já é o presidente Kennedy da elite. O presidente Kennedy mesmo, né, original, de Carmelita Regis e do filho dela, Paulo Regis, era ali na Lopes Truvão, no final da Lopes Truvão, e normalmente quando tinha inverno, as aulas eram suspensas, porque o colégio era inundado. Então, era ali onde ficam aquelas oficinas, no início mesmo da Lopes Truvão, quando ela já chega na Felipe Camarão, né? Então, essa era o Educandário Presidente Kennedy. Mas ele preenchia, né, aquela lacuna. Em qual ano, Josivan? 1971. Tá? Nessa época, né, estava sendo ainda comemorado, eu lembro bem, né, o título, né, da Copa de 70. Da Copa de 70. Ainda estava vindo alguns amistosos, né, em comemoração, né, a Copa de 70. Tá? Então, essa foi, para você ter uma ideia, na casa da minha mãe, não tinha rádio. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade na vida foi aprender inglês. Escutar, né? E também escutar música. Eu tenho muita dificuldade, né, de decorar uma música. Exatamente por quê? Porque no início, né, eu não tinha rádio. Até 9, 10 anos eu não escutava rádio. Então, essa foi a grande dificuldade. Isso, eu tive muita dificuldade. Eu aprendi a escrever em inglês, a ler, mas eu não aprendi a falar. É interessante, por quê? Porque você não treina, né, o ouvido.
Então, tem coisas, né, que, às vezes, lá na frente, você pensa que isso não influi, mas influi. Tá? Quando eu fui para Minas Gerais, tá, e que os meus colegas, né, todos ali eram de São Paulo, ali, aquela região ali, então, todos já falavam inglês, né, com muita facilidade. Então, eu tive que aprender durante o mestrado, pra você ter uma Nem ideia. com embromation para poder enfrentar o mestrado. Mas olha só, aí antes de chegar na universidade, Josivan, você passou com umas dificuldades enormes. Como é que tu fazia para pagar as contas, digamos assim, aqui na cidade de Mossoró? Olha, eu vou só dar um exemplo, César, para você ter uma ideia, né? Eu trabalhei como embalador nessa rede de supermercados Cidade, que antes era Pague Menos. Eu trabalhei como De embalador. baixos, né? Exatamente. E depois, eu trabalhei como auxiliar de camelô no Mercado Central. Porque tem o camelô e tem o auxiliar de camelô, né, no Mercado Central. E também trabalhei no Retalhão São Paulo. Era uma espécie de balconista numa loja que vendia malha no quilo. Vinha de São Paulo, essa malha era muito conhecida aqui em Mossoró. Tinha duas lojas nessa época que eram muito conhecidas. Era o Chepão e o Retalhão São Paulo. Eu trabalhei no Retalhão São Paulo, de Baixo Saraiva, que morreu num acidente de avião em 1982, ali naquela serra onde morreu também, nesse mesmo voo, morreu o Edson Queiroz, né? Que era um grande empresário, né, do Ceará, desse grupo aí, né, que é do Tasso Gereissati, né, esse grupo que o Tasso Gereissati também comanda hoje lá. Mas, então, quando eu já me aproximando de fazer o vestibular, naquela época, o vestibular de agronomia era o único curso que tinha no interior do Rio Grande do Norte, numa universidade pública. Nessa época, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ainda era FURNE. Era fundação, paga, né? Era paga, tá certo? Era paga. Tinha uma mensalidade. E os cursos poucos cursos, eram mais na área de licenciatura. E o meu sonho era fazer engenharia. Então, o curso que mais se aproximava era agronomia. Eu não fui fazer agronomia porque eu adorava agronomia, porque eu tinha vocação por agronomia. Fui fazer porque era a única, né, oportunidade que existia, né, aqui em todo esse Rio Grande do Norte, no interior. Uma das dívidas que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte sempre teve com o nosso estado é que ela demorou muito a se interiorizar. Ficou só na capital. É muito difícil um jovem, né, sair numa situação financeira, né, desagradável para estudar na capital. Daí a importância, César, de você interiorizar a universidade pública. Muito importante. Quando eu voltei agora, mais recentemente, quando eu estive lá na Mariana. Mariana é uma comunidade que fica vizinho a Apanha Peixe. É como se fosse, né, a zona urbana de Apanha Peixe, a Mariana. Eu estive lá na Mariana, vários jovens daqueles estudam na UFES Caraúbas. Isso é muito interessante. Ou no IF lá de Apudi. Ou no IF de Apudi. Eu estive lá ontem, por sinal, Josivan, e fiquei encantado. Aquela região é muito rica. E agora, sem dúvida. O gestor lá de Felipe Guerra está fazendo uma ponte de acesso. Uma época que, para sair lá daquela região, para vir aqui para Mossoró, tinha que ser se fosse na época de inverno, era nado, né? Não tinha como passar. Aquela ponte, pronto, foi bom você colocar isso aí. Por quê? Porque foi exatamente ali naquele rio que eu passei, né, em 1971, e quando fomos passar no rio, você passava numa canoa. E nessa época era uma cheia do rio Mossoró. E a canoa ainda ela soltou-se da mão, né, da pessoa que ajudava a atravessar, e ela ainda andou assim uns 10 a 15 metros, né, solta, né, para descer o rio. Né? Eu lembro desse detalhe. Né? Então, aquela ponte... Lembrando aqui, ponte, deve ter dado um friozinho na barriga, porque dentro de um marzão de água daquele tamanho, a água em movimento dá medo. Viu? E nessa época, o rio não era assoreado como é hoje. O rio era profundo.
em alguns locais, o rio ele chegava a 8, 10 metros de profundidade com facilidade. Hoje ele é totalmente, depois de 40 anos, é totalmente assoreado. Isso, né? Mas então, aquela ponte que o prefeito está fazendo para ligar ali a Pindoba, São Lourenço, o Córrego, São Lourencinho, né? Santana, né? Rio Novo, Santana, Pacó, né? Felipe Guerra, aquela ponte ela tem uma importância muito grande, né? Para integrar aquelas comunidades. E ela, por incrível que pareça, depois daquela ponte, a apenas 1.000 metros, já começa o município de Apodi. Então, na verdade, o prefeito está fazendo aquela ponte, mas é para integrar as comunidades do Apodi com o município de Felipe Guerra. Certo? Então, essa é a importância daquela região. E aquela região hoje, César, o município de Felipe Guerra está atraindo muitas empresas da área de agricultura irrigada. Né? Muito importante hoje aquela região ali, e principalmente o município de Apodi. Então, nessa situação, César, eu cheguei a Mossoró. E para você ter uma ideia, para que eu viesse para Mossoró, a minha mãe ela foi comigo até o município de Apodi, 18 quilômetros, 3 léguas, a gente chamava, né, de léguas. Né? Lembrando que foi a pé, né? Naquela época. Vamos a pé até Apodi para pedir ao meu padrinho, era Newton Pinto, de desembargador, para pedir a ele uma muda de roupa para que eu pudesse vir para Mossoró. E eu só vim para Mossoró com essa muda de roupa. Era, né, a camisa e a bermuda da mesma cor, de brim. Né? E foi assim que eu cheguei em Mossoró, só com uma muda de roupa. Né? Lembro isso como se fosse hoje. Então, nós fomos lá e ele deu o equivalente, como se fosse hoje, ele deu lá o equivalente a R$ 50, e minha mãe foi até o armazém lá e comprou para fazer essa muda de roupa. Ela explicou para ele. Então, foi essa situação. E quando a gente vinha em algum tempo, né, assim, um ano, 2 anos, nós ficamos indo lá a Felipe Guerra, lá em Pé Peixe, buscar as vassouras para vender aqui em Mossoró. Então, eu também fui vendedor de vassoura. A gente vendia as vassouras nas portas ali, no alto do Mocó. Não sei se você lembra, mas seu amigo César Santos é de lá, né? Conhece bem. E também... do Mocó, gente, é ali naquela descida da 12 anos, já chegando no centro, né? Naquela tinha poucas casas ali, né, Josivan? Então, muita gente de Mossoró hoje não sabe onde é que é o Alto do Mocó, mas o Alto do Mocó é exatamente ali, né? No final da Lopes Trovão, tá certo? É uma rua paralela ali àquela Francisco Solon. Né? A avenida paralela à Avenida Diocesana, quando ela termina lá na frente, tá, entrando para Boa Vista, certo? Então, essa é a realidade. Certo? E a gente sempre se deslocava para Mossoró num misto, tinha 2 mistos, né? Mas a gente sempre se deslocava na parte da carroceria que vinha com os animais. Por quê? Porque nós não tinha dinheiro para pagar na que a gente chamava de na cabine, né? Tá certo? Na boleia. A boleia, né? A boleia, tá, né? É assim mesmo. Né? Então, essa é a realidade. Então, eu fico muito assim, satisfeito, né, quando pude contribuir decisivamente, né, juntamente com, né, o presidente da República, né, e com o ministro da Educação, para construir a UFESA Caraúbas. Inicialmente ia ser em Apodi, né? E numa negociação com o ministro, nós conseguimos fazer com que fosse em Caraúbas, porque ele era contra a instalação da UFESA em Apodi, porque coincidia de ter lá um IF, né? E ele não queria duas estruturas, né, federais numa mesma cidade. Tá? Então, nós conseguimos trazer, e eu fiquei muito ainda satisfeito quando eu estive em Felipe Guerra da última vez, e que vários engenheiros de Felipe Guerra trabalhando no município, fazendo obras no município, em Apodi, em Caraúbas, né, formados na nossa universidade. Isso não tem preço. Isso não tem preço. De fato, as pessoas, né,
É uma coisa incrível, certo? Você sabe que, às vezes você pode dizer, não, mas onde é que esses engenheiros civis vão trabalhar? Vão trabalhar no Minha Casa Minha Vida, né? Que tem em todo canto, tem em todo canto. Vão trabalhar nas obras públicas, vão trabalhar fazendo edificações, porque hoje qualquer tipo de obra você precisa de um engenheiro para acompanhar. Então, é esse o desenvolvimento. É outra coisa, César, é outra realidade, tá certo? Depois que você tem um campus de uma universidade. É só veja o exemplo de Angicos, né? A cidade de Angicos hoje A região outra central inteira, se você me permite acrescentar. Exatamente. O Sertão Central como todo. Você tem uma ideia, César? Lá em Angicos eu fiquei assim extremamente, né, satisfeito quando nós criamos o curso de engenharia de produção lá em Angicos e aparentemente um curso de engenharia de produção pode ser um curso que não tem oportunidade para os jovens. Pelo contrário, lá tem um grupo de professores que leva esse curso com muita dedicação e esses jovens estão trabalhando nas empresas de energia eólica e agora vão trabalhar nas empresas de energia solar e também trabalham agora também nas cerâmicas. Engenharia de produção, para você ter uma ideia, né? Em Angicos. Então, as oportunidades elas surgem. Então, esses campos das universidades, eles chegaram, né, na hora certa. Nós tivemos a coragem, né, de instalar esses campos e eles estão cumprindo, né, com um grande diferencial para os jovens, que é exatamente dando oportunidade para esses jovens. Como é que um jovem, César, lá de Zé da Penha, que o pai é aposentado, ganha um salário mínimo, como é que esse jovem vai estudar em Natal, na UFRN? Não é difícil? Não tem como. Por quê? Porque no entorno da UFRN, ali no entorno da UFRN, não moram nem os professores. Nem Verdade. Os professores moram, porque não tem condições de comprar um apartamento naquele entorno ali. Imagina um jovem, vai morar onde? Na Zona Norte? Né? Vai deslocar quanto? Então, não tem condição, tá certo? Então, daí é muito mais fácil, claro, é muito mais encorajado, o jovem sente-se encorajado em se deslocar para Pau dos Ferros, para fazer engenharia em Pau dos Ferros, concorda? Por quê? Porque Pau dos Ferros já faz parte, né? Ele já foi a Pau dos Ferros algumas vezes, acompanhando o pai dele para ir para uma feira, ele já cria coragem de ir a Pau dos Ferros. É diferente. Natal, ele não tem essa coragem. E a falta dessa coragem faz com que aquele jovem, né, não tenha as oportunidades. Então, a universidade pública ela tem uma importância, né, ímpar na formação desses jovens. Ela é muito importante. É ignorante aquele que diz que a universidade pública não cumpre com a sua função com a sociedade. Olha, essa história que Josivan está começando a contar aqui para a gente hoje é uma das razões pelas quais eu convidei ele para falar sobre desenvolvimento regional. O primeiro grande passo para desenvolver uma região, claro que é a educação, para que esse desenvolvimento seja sólido, tenha uma base. E nesse quesito, Josivan acaba de nos revelar aí como que ele já deu essa grande contribuição, não só no campus, com o campus de Mossoró, que é outro completamente diferente, não é só um muro, como foi dito naquela época, os campos nas cidades de Angicos, que atende a toda a região central, ali na região de Caraúbas, que atende o Médio Oeste, e no Alto Oeste Potiguar, lá em Pau dos Ferros, que atende mais ou menos 36 cidades daquela região, e cidades também do Ceará, da Paraíba, até de outras regiões do país. Vem gente estudar aqui no Rio Grande do Norte, da UFESA, graças a esse empreendimento que foi pensado e desenvolvido a partir, claro, Josivan participou, mas teve toda uma equipe por trás que participou junto com ele. Josivan, antes disso, você foi professor da ESAM, né? Chegou a ser professor da ESAM, depois você se tornou reitor. Hoje você está em que função na UFESA? Olha, eu trabalho hoje, né, com a área de negócio rural. Tá? Eu, né, trabalho com estratégias para esse setor. Então, eu diariamente, né, estou orientando os produtores, tenho disciplinas, né, e leciono todo semestre 2 disciplinas, mas o que eu mais faço dentro da universidade hoje é coordenar um projeto chamado de Centro Tecnológico do Negócio Rural,
no Rio Grande do Norte, como esse projeto. Os gargalos do setor produtivo, nós vamos identificando, o produtor vai nos procurando e nós vamos identificando os profissionais dentro da universidade ou dentro da Embrapa que podem resolver aquele gargalo do produtor. Às vezes é um problema de doenças, né, numa determinada cultura. Às vezes o produtor quer escolher uma área nova que tenha mais sustentabilidade hídrica. Às vezes o produtor quer entrar com uma nova cultura, quer diversificar, quer buscar alternativas de negócio. Hoje mesmo pela manhã, eu passei a manhã toda lá na Frumel, conversando com um produtor de banana, né, que ele é um médio produtor, e nós fomos avaliar. Ele tem um problema lá com a cultura da banana e nós indicamos um consultor para poder tratar juntamente com o Sebrae. Então, é esse trabalho, né, unindo a academia com o setor produtivo, na área que eu trabalho, que é negócio rural. E, com isso, sempre eu coloco o aluno junto com a gente para resolver o problema. E aí, com isso, nós conseguimos os estágios para esses alunos nas empresas e depois o aluno ele vai ser um gerador de emprego. Por quê? Porque ele vai para a empresa, ele, como empregado, não quer ficar como empregado, ele fica 3, 4 anos, depois ele passa a ser produtor. E, como produtor, ele vai gerar emprego, vai gerar estágio para os nossos alunos. Então, essa interação com o setor produtivo, né, nós temos feito e tem gerado bons, né, frutos, principalmente para o nosso aluno, né, da área de ciências agrárias, mas especificamente mais o aluno de agronomia. Olha só, isso aí é até animador a gente ouvir, porque a gente conhece bem como é que funciona a questão da zona rural, aquele cidadão que está lá com seus 15, 16 anos, entrando na fase já de ajudar o pai, até um pouquinho antes também, né? Na zona rural um pouco diferente, ele fica desencorajado, mas quando sabe que existe uma estrutura que pode oferecer uma possibilidade boa para ele dar uma vida melhor para a família dele, ou até para os próprios pais dele no futuro, ele encara. Isso aí é bem real na nossa região. Josivana, agora trazendo aqui para o nosso cenário atual, nós estamos vivendo um momento de pandemia mundial, claro que é mundial, né? Um momento de pandemia causado aí pelo novo coronavírus. Infelizmente, estamos chegando a 100 mil mortos no país, quase 2 mil pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Aqui em Mossoró, nós estamos chegando a 200 pessoas aqui em Mossoró vítimas da Covid-19. E isso não foi só na questão de saúde, causou um grande estrago na economia regional, a economia do Nordeste, a economia do país, do mundo. Josué, o que você vê como saída, como um caminho? Qual o caminho que você indicaria para que a própria população da região, com essa formação acadêmica que já temos, com os IFs também, possa contribuir com o desenvolvimento, o retorno do emprego e da renda? Em primeiro lugar, eu acredito que o governo central ele não vai poder abrir mão de trabalhar o social. Ou seja, primeiro social. Aumentar, de ampliar o Bolsa Família e também de aumentar o valor por família. Isso não tem como abrir mão. Isso aí vai ser uma coisa básica. E o Congresso ele está bem voltado para isso. Por quê? Porque isso vai, né, você vai fazer com que você não aumente a desigualdade num país tão desigual como é o nosso. Né? Isso é um ponto forte. Eu acho que o governo, e isso está sendo a tendência dentro do Congresso, de incrementar esse programa, torná-lo mais, né, viável. Agora, claro que também defendo, César, que seja com algumas considerações, com algumas exigências, né? Por exemplo, manter as crianças na escola, né? Participar, né, dos programas, né, de acompanhamento de vacinas, né? Ou seja, ter todas essas exigências para aquela família também, né? E também, logicamente, tentando fazer com que essas famílias, né, sejam incluídas no mercado de trabalho. Nós temos aí, já se aproximando, né, de 40 milhões de pessoas, né, que estão em condições, certo, de subemprego ou desempregadas, ou que nem procuram emprego.
Então, essa é uma massa de uma população de 200 milhões de habitantes que é muito pesada, tá? E o país descobriu agora que tinha tanta gente em situação, né, delicada do ponto de vista socioeconômico. Então, isso tem que ter uma preocupação. Esse é um ponto. Segundo ponto é que o governo, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, precisam compreender de que os projetos públicos precisam, né, ser retomados. E aqui nós temos, vou dar um exemplo, duas grandes obras que estão paradas e que são muito importantes para essa cidade ou para essa região. Estou falando, primeiro, do projeto de irrigação de Santa Cruz do Apudi, que já foram investidos mais de 100 milhões de reais, de um total de 200 milhões, e não tem como você colocar 100 milhões de reais numa obra é construção de canal. Você sabe que quando você constrói um canal que deixa ele sem água, você vai ter depois que construir de novo. Ele racha. E o que eu estou achando incrível, César, é que eu não vejo a imprensa falar desse projeto parado. Eu não Vou falar. vejo. Eu não sabia. É o caminho. Você está me dando um caminho. Pois é. Então, veja bem, começa ali em São Lourencinho, o projeto. É um projeto belíssimo, né? E essa água seria colocada para cima da Chapada para irrigar 3 mil hectares. Então, o projeto está na metade, praticamente. Parou em 2014. Ele era feito pela EIT. Parou em 2014. De lá para cá, né, ninguém colocou mais uma pá de cal nesse projeto. Mas nem o governo do Estado se preocupa com esse projeto parado ali no Vale do Apudi, né, na Chapada do Apudi também, é do Vale para a Chapada. Isso. Como também, César, o mercado, outro projeto importante, só completar a questão desse projeto da Chapada. Trata-se da transposição da água da barragem de Santa Cruz, que armazena cerca de 600 milhões de metros cúbicos de água, e faz uma canalização. A água que vem de Santa Cruz, a água que vem da barragem de Santa Cruz, depois da barragem, isso, certo? Depois da barragem, a jusante da barragem, certo? É bom que se diga isso, porque para ficar nunca pensando que é da barragem, vamos esvaziar a barragem, calma. A água que passa da barragem, né? Tá certo? Foi construída uma piscina muito grande lá, uma coisa gigantesca, a um preço altíssimo, tá certo? Um conjunto de bombas altíssimo está lá, toda a casa de bombas foi construída já, está lá. E isso está lá abandonado, é uma estrutura assustadora. Eu já estive lá várias vezes, de 2014 para cá, eu estive lá umas 10 vezes, levando o aluno para ele entender como é esse projeto. Né? E, César, essa água é colocada, né, é bombeada para cima da Chapada. E aí você tem, em cima da Chapada, como a Chapada é muito plana, aí você tem esse canal que vai irrigar 3 mil hectares. Sabe o que significa 3 mil hectares irrigados ali? É 15% de toda a área irrigada hoje para as frutas que nós trabalhamos aqui na região, porque nós trabalhamos com 20 mil hectares hoje. Então, lá dava 15% só ali. E o que nós defendemos? Que esse projeto seja direcionado para a produção sustentável, ou seja, uma produção de frutos agroecológicos e frutos orgânicos. Você teria aí um grande diferencial em todo o semiárido. Não tem nenhum projeto público no semiárido que trabalhe com produtos orgânicos exclusivamente ou produtos agroecológicos. E aí, com isso, você acabaria com aquele problema da população dizer que esse projeto, né, ele vai trazer muito veneno para a região. Né? Acabaria com esse discurso. Inclusive, é uma razão de protesto, o pessoal da apicultura lá da região de Apudi reclamando, né, que diz que o veneno vai matar a abelha. Só que se for dessa maneira... Se você implanta um projeto agroecológico, né, com culturas ali, que hoje é uma realidade, hoje tanto a Europa, quanto os Estados Unidos, quanto a Ásia precisam, certo? E aí, um outro ponto importante para esse projeto. Nós estamos querendo colocar melão no Japão e melão na China. Né? Já está liberado para mandar. Só que nós não temos água
nós não temos água. Nós temos uma limitação muito grande de água. Esses 8 anos aí de seca, 7, 8 anos, 2011 até 2017, as empresas sofreram demais. As empresas tiveram que mudar de local. Essas empresas foram para onde? Foram para onde tinha água do Arenito Açu, que é exatamente aquela região compreendida. Aquela região compreendida. É o exemplo, Josivan, que você está... É o exemplo de Baraúna, que exauria a água do subsolo? Exatamente. Exatamente. Baraúna, se você, com 3 anos de seca, né, em qualquer... Desse calcário Jandaíra, que é a água de Baraúna, que é aquela água, né, que fica armazenada, né, naqueles espaços, né, do calcário, que são as cavernas. Com 3 anos de seca, os poços também vão secar. Então, o produtor tem muita dificuldade. Então, como é que nós vamos aumentar? Nós precisamos aumentar pelo menos em 10 mil hectares, para poder você ter volume de fruta que justifique a vinda de navios para o porto do Pecém para levar essa fruta para a China. Como é que nós vamos fazer isso com essa limitação tão grande de água? Porque não nos enganemos. A água da integração do São Francisco, ela não é água para irrigar. É para irrigar, né, para usar na agricultura irrigada, não. O máximo que você vai poder usar com essa água são pequenas áreas irrigadas de 1 a 4 hectares para você produzir volumoso para o rebanho bovino. É o máximo que você vai poder. Então, essa água, ela é uma água prioritariamente para abastecer Fortaleza, né? Essa água que vem pelo Castanhão. Como também, né, é uma água para abastecer essa outra água que vem pelo o rio, né, Açu, né? Ele também, certo? É com essa característica. É uma água cara, né? Ela tem um consumo muito elevado de energia. Então, você não vai ter condições de usar para a agricultura irrigada. A água que tem que ser usada para a agricultura irrigada tem que ser um equilíbrio, né, com o reabastecimento dessas barragens, você pode usar, e, ao mesmo tempo, você usa a água do calcário Jandaíra, que é uma água que tem um teor de sais elevado, mas mistura essa água com a água do Arenito Açu, que é essa água aqui em Mossoró, ela está a 1.000 metros de profundidade. Mas, no entorno da Chapada, lá em Apudi, lá em Caraúbas, em Upanema, lá também em Afonso Bezerra, lá em Jandaíra, essa água está a uma profundidade, né, às vezes de 200 metros, 300 metros, então fica uma água mais barata. Mas é uma água, né, que ela, né, também é mais difícil de ser reposta no lençol. Por isso que temos que ter muita, né, muito planejamento no uso dessa água. Por isso que aumentar em 10 mil hectares a área, que hoje é 20 mil, aumentar mais 10 mil para 30 mil, nós vamos ter que ter água. É só você perceber que o estado do Ceará praticamente deixou de produzir fruta com essa seca. Os produtores vieram para o estado do Rio Grande do Norte, porque o estado do Rio Grande do Norte, em termos de água, ele é muito melhor do que o estado do Ceará. O estado do Ceará só tem água quando enche o Castanhão. E o Castanhão, desde a sua construção, inauguração em 2004, ele só, né, teve uma cheia. Depois ele foi secando até que agora está só com 15%. Com 15% não dá para você sustentar. Ninguém vai fazer um investimento grande, porque você sabe que quando você atrai uma empresa de agricultura irrigada, você tem um investimento aí de 10, 15, 20 milhões. Ninguém vai investir esse dinheiro se você não tem sustentação hídrica, né? Daí a importância, tá certo, desse projeto lá, né, de Santa Cruz do Apudi, que está parado. O que me estranha é que a bancada, os 3 senadores e os 8 deputados, nenhum colocou uma emenda de bancada para retomar aquele projeto. Ou discutir o assunto. Ou se quer discutir o assunto. Ou se quer discutir. O que me impressiona, tá certo, são
os representantes políticos em silêncio. É um silêncio, dão um silêncio como alternativa para esse projeto. E um outro projeto público que tem que ser retomado, né, imediato, independente de pandemia, é essa adutora. A adutora, César, ela já está aqui, já a 5 quilômetros para chegar em Mossoró. E falta passar o município de Apodi para chegar lá em Santa Cruz, a adutora. Falta pouco. E uma adutora caríssima. O projeto total é quase 200 milhões de reais. Já tem, né, 85% a 90% pronto. Como é que um país, né, que tem problemas sérios, né, de recursos, como nós estamos agora, investe uma quantidade de recursos dessa numa adutora? E Mossoró precisa muito dessa água, porque você sabe que a expansão imobiliária em Mossoró foi um dos pontos que não parou em plena pandemia. Você pode procurar um profissional da construção civil hoje em Mossoró, você vai ter dificuldade de encontrar. Por quê? Porque Mossoró avançou muito. Só para você ter uma ideia, aqui são 2 empreendimentos aqui no prolongamento da Nova Betânia, são 2 bairros praticamente que estão surgindo, que é esse Campos do Conde, que estava parado e foi retomado, Isso. Já tem mais, né? E aquele empreendimento Bela Vista, que lá, a área ali, no final, vai ter uma área de 100 hectares. Certo? 100 hectares, você tem aí, né, uma cidade bem razoável, porque você, em cada hectare você consegue, são 24 lotes. Né? Tá certo? Então, você tem uma quantidade, né, assustadora. Como os lotes são muito pequenos, lá, né, que são casas, né, de tamanho médio, então você tem, só na primeira etapa lá, são 3.500 lotes nesse empreendimento. E um empreendimento de alta qualidade. Alta qualidade, você precisa ver, né, a avenida que foi feita, ali a partir do Alphaville, até chegar na estrada de Baraúna, é uma belíssima avenida, que, né, larga, né, e com toda a drenagem, né, de alta qualidade. Um projeto excelente. A Mossoró não parou, avançou. A Nova Mossoró continua. Então, a construção civil precisa de água. Por quê? Porque você, para expandir, como a cidade está, os terrenos são muito baratos, então a cidade ela se expande, né? Certo? Ela é muito horizontal, o desenvolvimento da cidade, e precisa de água. Precisa de água. Agora mesmo aqui também tem esse outro empreendimento que a prefeitura, né, na semana passada com a Caixa Econômica, fez a seleção das famílias, né? Certo? Vai precisar de água, né? Então, essa adutora é fundamental. Não tem como você ter aquela desculpa de que perfurar poços seria a solução. Como? Perfurar poços também tem que ser perfurado, mas a adutora não tem como não ter se concluída. Por quê? Porque é uma obra que já foi colocado lá mais de 100 milhões de reais. Então, ô, Josivan, né? E é uma questão técnica também. Houve um engenheiro da CAERN, não faz muito tempo, fiz reportagem com ele a respeito do assunto, ele dizendo que se for abastecer a cidade apenas com água do poço, água calcária, como ele diz, em 4 anos as tubulações estão todas entupidas. Há uma necessidade urgente de misturar essa água que vem do subterrâneo com essa água da adutora, para até como forma de preservar ou conservar a rede de distribuição de água dentro da cidade por mais tempo. E a CAERN também foi muito clara sobre isso, sobre essa questão de dar o licenciamento, ou eu não sei como é que chama o documento, para poder o construtor fazer a construção numa determinada área de residências, nessas regiões que você falou aí, também ali no Sumaré, também ali na região da saída de Mossoró para o governador de Ser Rosado, que também está avançando naquela região muito a construção civil, mas para isso acontecer precisa de água. Você acaba de dizer uma coisa agora que estava passando despercebido, que essa questão da adutora é necessária, porque Mossoró está crescendo. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a retomada da economia passa obrigatoriamente por ações do governo, né? Passa obrigatoriamente por ações do governo. E
o governo tem que ser consciente, certo? De que, se necessário, busca os bancos internacionais para concluir esses projetos. O governo do estado do Rio Grande do Norte, no governo, né, da prefeita, né, quando a prefeita Rosalba era governo, não tomou emprestado 360 milhões de dólares, né, ao Banco Mundial? Né? Por que o governo federal agora não busca, né, um banco internacional, certo? Para financiar o término dessas obras? Então, a bancada está muito silenciosa nesse sentido, está muito silenciosa. Não tem como. E um outro projeto muito importante para Mossoró, não tenha dúvida, eu acho que é a construção do hospital universitário da UFESA, para ser usado pela UFESA, né, e pela UERN, e também pelas instituições particulares que oferecem cursos de medicina. Por que é importante? Porque um hospital universitário desse aí, César, ele gera 1.200 empregos para profissionais da área de saúde. 1.200 empregos. Em geral, um hospital desse custa 180 milhões de reais. E a UFESA, certo? Tem que ser a primeira ação, né, da nova reitora. Primeira ação, buscar a bancada, né, e construir. Então, o Mossoró tem, sim, né, soluções, a região tem soluções também. Né? Não tenho dúvida de que não dá para ficar, tá certo? Só achando, né, que a coisa, né, vai depender. Você tem que ter esses projetos novos para gerar emprego, gerar renda, né, e movimentar a economia. Olha só, nós estamos conversando com o Josivan Barbosa, professor da UFESA, como a gente já falou aqui no início, o homem que transformou a ESAM nessa universidade maravilhosa que nós temos hoje, um dos principais vetores de desenvolvimento aqui no Rio Grande do Norte. Um dos pontos que eu já abordei também esse assunto com deputados e com senadores, Josivan, é a questão das incubadoras nos campos de Pau dos Ferros, de Caraúbas, lá da região central, aqui de Mossoró. Aquilo que você falou agora há pouco, basicamente o que você está fazendo, como se fosse uma incubadora desses profissionais, dessas pessoas que estão saindo da universidade, entrando no mercado de trabalho. Mas eles precisam, claro, desse trabalho de apoio para poder entrar. Como é que está? Isso foi discutido para colocar em Pau dos Ferros, Caicó não, é na região central e lá em Caraúbas também, aqui em Mossoró, Josivan? Olha, deixa eu só explicar um ponto importante. O Rio Grande do Norte está instalando lá em Jundiaí o PAX. É um projeto, né, de um centro tecnológico. Esse centro tecnológico vai ser instalado. Ele já tem a área construída, é um centro tecnológico em energia renovável e também em tecnologias para a área de saúde. Ele está aproveitando aquela estrutura que foi construída para o Instituto Internacional de Neurociência, que não foi usada por Miguel Nicoleles, e a UFRN não tinha muito como justificar para o Ministério da Educação construir um prédio, né, lá em Jundiaí e não usar essas instalações, mas agora a UFRN já viu qual é a saída, transformá-lo num parque tecnológico. Parque tecnológico, César, é uma realidade hoje em Santa Catarina. Todas as universidades têm. É uma realidade, né, lá no Paraná, no Rio Grande do Sul. Dificilmente você vai ter uma universidade do Sudeste hoje que não tem um parque tecnológico. O parque tecnológico é exatamente o quê? Uma incubadora de empresas. Aquela estrutura que um jovem precisa para montar a sua empresa no início, depois que ele sai da universidade, o parque tecnológico dá essa condição. Aí esse jovem fica 3 a 5 anos fazendo com que seu empreendimento decole e depois ele sai do espaço da universidade e vai, né, locar um prédio ou comprar um prédio onde sua empresa vai funcionar. E já deixa aquele espaço para um outro jovem que vai empreender. É assim que funciona um parque tecnológico.
E o novo reitor, a nova reitora da UFESA, vai ter que procurar a UFRN para interiorizar esse PAX, não deixá-lo apenas na Grande Natal, como é comum no estado do Rio Grande do Norte, as coisas ficarem só até a reta Tabajara. Até a duplicação ficou só até a reta. Né, a gente fica aqui só na torcida, que alguma coisa passa pelo Angico, né? Então, o próximo reitor vai ter esse desafio de interiorizar esse PAX. Outra estrutura que precisa ser interiorizada. Em Natal, tem o Instituto Metrópole Digital, o IMD, dentro da UFRN, construído com a emenda de bancada do ex-deputado e agora ministro Rogério Marinho. Foram 40 milhões de reais. Agora, esse IMD está se transformando num parque tecnológico na área de tecnologia da informação e da comunicação, com um anexo para trabalhar essa tecnologia digital para a área de saúde. As universidades, né, precisam pegar esse modelo da UFRN e, né, colocar tanto em Mossoró quanto, né, nos campos lá de Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. Claro que, inicialmente, uma estrutura menor, mas precisa disso aí. Precisa interiorizar as ações, né? Então, precisa dessa sintonia, não deixar que esses equipamentos fiquem apenas na capital, né? Então, por esse caminho aí, eu acho que a universidade ela vai, né, avançando. Nós não podemos ficar do tamanho que foi pensado em 2010. Não podemos. Tá? Então, os campos, fizemos uma pactuação para construir os campos, conseguimos, né, os recursos para construir os 3 campos e a sede, né, aí mais de, né, aproximadamente 300 milhões de reais, mas depois a universidade, né, ela ficou muito acomodada. Ela tem que retomar a busca desse recurso. Esse é o desafio para essa universidade a partir de agora. Josivan, e aí essa mesma coisa que você está falando com relação à universidade, né? A Universidade Federal, Rural, Semiárido, a UFES, basicamente a gente tem tratado aqui dela porque ela é, querendo ou não, o principal vetor aqui para a região. Mas a gente está tratando de uma coisa mais momentânea, mais rápida. O que você vê com relação ao comércio daqui de Mossoró, que ele é polo para toda essa região aqui, essa questão bancária, para essa questão da educação, algo que pode ser feito para socorrer esses setores agora agora depois da pandemia, que a gente está esperando acabar, agora após setembro, outubro, novembro. O que fazer para ajudar esses setores? Olha, eu acho que o município de Mossoró precisa se conscientizar de que, primeiro, eu acho que o município teria que instalar aqui um polo moveleiro. Moveleiro. Que é uma coisa... moveleiro. Por que isso? Eu acho importante. Primeiro, gerador de emprego. Você pode ir em qualquer local que faz móveis planejados, é fácil você encontrar 10, 15 pessoas trabalhando. Tá? E se você encomendar um móvel para a sua casa hoje, você vai demorar de 6 a 12 meses para você receber. Então tem mercado, né? Porque não é feito aqui. Tem mercado. E para você fazer um polo moveleiro, tá? Olha, ali em Tabuleiro do Norte está sendo feito um polo metalúrgico. Você pode assim achar, mas como? Está sendo feito lá. Aqui em Tabuleiro do Norte, a 60 quilômetros em linha reta de Mossoró. Está sendo feito lá na BR-116, né, um polo metalúrgico. Por quê? Porque lá é conhecido como a terra do caminhoneiro, né? Isso. E eles vão construir peças lá. Vão construir, né? Vão construir essa parte de freezer, vão construir, né, geladeira, um polo. Como? O governo do estado do Ceará, tá certo? Está montando isso aí. Para você fazer um polo moveleiro,
O que você precisa para você instalar, né, uma movelaria? Você precisa de um galpão, né, e das máquinas, não é isso? Então, o governo pode financiar isso aí, pegar um financiamento e instalar, juntamente com o município, um polo moveleiro em Mossoró. Outro polo que Mossoró precisa, Mossoró polariza os serviços de saúde, né, da região. Isso. Polariza. Então, Mossoró precisa seguir o exemplo de concentrar numa região da cidade, né, essas, né, clínicas da área de saúde. Isso aí, né, ela cria as condições, né, e busca numa área aí de 10, 15 hectares, tá certo? Que você sabe que não é uma coisa do outro mundo, né? E já é um avanço para poder, né, você ir concentrando esses serviços da área de saúde numa determinada região da cidade. Isso também é um gerador. Tanto gera emprego para construir isso aí, quanto depois, né, os serviços da área de saúde, eles são muito importantes. Então, também é uma outra opção para Mossoró. Agora, precisa ser pensado. O que nós estamos observando é que a cidade, né, não pensa projetos novos. Então, isso não é bom para o município. Tá? Uma cidade do porte de Mossoró, ela tem que estar constantemente pensando em projetos novos. Professor, falando em projetos novos, muitas das empresas, quando decidem vir se instalar na região, elas pensam em duas coisas. Mão de obra, obviamente alguma coisa fiscal, mas o principal é a questão logística. Nós não temos a BR-304 aí duplicada, não temos uma ferrovia que possa escoar ou trazer produção para cá, e nosso mar ele tem um calado muito raso. Qual a sua visão disso aí? Olha, primeiro, eu acho que nós estamos cometendo um equívoco a lutar unicamente pela duplicação da 304. Por quê? Você tem aí uma população que já se aproxima em Fortaleza, na Grande Fortaleza, de 3,5 milhões de habitantes. E você tem Natal chegando a 1 milhão de habitantes. Tá? Mas você não tem uma via que liga pela região da Costa Branca, ligando essas duas estruturas, ou seja, 4,5 milhões, né, de habitantes. Você está falando de construir uma via costeira pelo litoral norte do estado. E essa via costeira, ela já tem praticamente 80% pronto, que é a BR-406 até Macau. Então, quando você fizer uma via ligando o Ceará, né, com o aeroporto, você divide por 2 o trânsito da BR-304, concorda? Né? Por quê? Porque você vai chegar em Natal, né, em linha reta, sair de Mossoró, você também vai usar essa via. Você pega a BR-110, né? E se a pessoa for para a região norte de Natal, vai. Né? E para o aeroporto também, né? Que para o aeroporto também, claro. Comum, certo? Então, e na 304, você poderia fazer a terceira via naqueles trechos onde você necessitaria, né? A terceira via, ela ficaria, né, seria muito barato, né, para você fazer as terceiras vias, e o trânsito passava a fluir. Por quê? Porque o veículo pesado desloca-se para a direita e o veículo leve, né, segue, né, normal, que isso é muito comum no Sudeste. Né? Então, eu acho que precisa ser repensado essa questão da duplicação, porque a duplicação continua você isolando a Costa Branca, continua a Areia Branca isolada, continua Porto do Mangue isolada, continua Macau isolada. Reprimindo o desenvolvimento dessa região a partir do turismo também. Exatamente. E qual a cidade que mais ganharia com isso? A cidade dormitório, né? Que é Mossoró, concorda? Né? Sim. Mossoró tem que compreender que Mossoró é cidade dormitório. E como cidade dormitório, tá certo? As empresas que foram instaladas, são 10 empresas que estão instaladas lá em Apodi, todos os proprietários, todos os técnicos moram onde? Não moram em Apodi. Eles moram em Mossoró.
Então, por isso que esse projeto de irrigação lá ele é muito importante para Mossoró também. Certo? É muito importante para Mossoró. Então, eu acho que o que nós estamos precisando é exatamente de você, né, conhecer bem o Estado. Vou dar um exemplo agora. Né? Nós estamos fazendo a Estrada do Melão. Né? A Estrada do Melão, pouca gente sabe, mas ela foi pensada em 2005, foi executada a primeira etapa, né, ainda no governo de Vilma, iniciou a segunda etapa no final do governo de Iberê, aí o governo Robson, né, praticamente não fez nada da Estrada do Melão, colocou só, né, um cascalho ali na região da Maísa, e agora está sendo feita a terceira etapa da Estrada do Melão. A segunda não foi feita, mas está sendo feita a terceira, que é ligando a RN 015 com a Estrada do Cajueiro. Que também não foi feita, mas está sendo feita, né? Está sendo feito. A Estrada do Cajueiro é a 437, a BR-437, Jucuri, Limoeiro, não é isso? Exatamente. Ela liga a RN 015, depois de Baraúna, né? Depois de Baraúna, ela liga até a BR-437, que é a Estrada do Cajueiro. Só que essa estrada, se você não tiver a Estrada do Cajueiro, ela não vai ser utilizada, concorda? Por quê? Porque você vai nela e depois bate dentro da Estrada do Cajueiro. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Mesmo porque nessa região aí, você não tem concentração de produtores de frutas. A etapa que era para ser feita era a segunda etapa, que é exatamente ligando a BR-304, na altura da Maísa, até a RN 015, lá em Baraúna. Essa era a mais importante. É a mais importante. Mas foi invertido. Eu entendo por quê. Porque teve problemas lá com a liberação dos trechos por parte, né, dos produtores. Houve pouco engajamento da Prefeitura de Baraúna e da Prefeitura de Mossoró para poder liberar essas áreas, certo? Houve pouco engajamento. E aí foi feito o trecho que estava liberado, tá certo? Mas esse é um trecho importantíssimo, sabe por quê? Porque nessa região aí da segunda etapa, que vai da BR-304, é onde está concentrado a maioria dos médios produtores de frutas, que precisam escoar a sua produção. E você não transporta fruta em estradas esburacadas. Por quê? Porque você vai perder a fruta. O pallet ele quebra, estraga a fruta. Né? Então, são pontos importantes para esse município, que precisam ser repensados. Ok. Josivói, com relação à possibilidade da construção de uma ferrovia aqui no Rio Grande do Norte, interligando aí a Transnordestina, ou uma ferrovia Macau-Natal, ou uma ferrovia... A questão das ferrovias, né, que inclusive está em discussão no Congresso Nacional, o governo federal está aí querendo fazer um marco regulatório da questão das ferrovias, e a questão portuária. Se é possível ainda se pensar a questão do Porto de Graneleiros, aqui na costa norte do estado, ali na região de Porto do Mangue, aproveitando aí o canal do Lamarão. Olha, veja bem, eu acho que os portos, né, o país, ele tem que pensar em transportar a riqueza, né? E nós temos que saber qual o produto que nós vamos colocar, né, nesse porto. Tá? Qual o produto que nós vamos colocar? Nós temos hoje um porto muito importante, né, que é o Porto do Pecém, subutilizado, o Porto do Pecém, que está sendo administrado pelo Porto de Roterdã. Ele está criando uma nova roupagem porque é uma empresa, né, da Holanda, né, que administra, tá, esse porto. Ele preenche as necessidades hoje dessa região em escoar os produtos para a Europa e para... Então, você duplicar esforços sem você ter a riqueza para ser transportada é complicado. Tá? É prejuízo. Então, vamos dar um exemplo aqui. O aeroporto de Natal não era um aeroporto de boa qualidade? O aeroporto de Parnamirim? Era um aeroporto de boa qualidade, porque o tamanho de Natal era excelente. Né?
Isso. Foi feito um outro aeroporto, né, um investimento altíssimo, certo? Mas né, com a justificativa, né, de que ia transportar cargas, certo? Sim. Né? E você veja que não está transportando cargas, porque nós não temos as cargas para ser transportadas, tá certo? A Pior que nossa não. fruta, a nossa fruta que está indo para a Europa, que às vezes vai de avião, que não é fácil justificar, porque é 10 vezes mais caro o frete aéreo do que o frete marítimo. Ela vai ocupando aqueles espaços vazios dos voos comerciais, dos voos domésticos. Quando ela tem que ser embarcada num avião cargueiro, vai para Guarulhos. Aí já fica inviável você levar essa fruta de transporte, né, terrestre até Guarulhos, para depois você embarcar para, né, o outro continente. Então, tudo tem que ser bem analisado, certo? Eu acho que a possibilidade do Porto do Mangue, certo? Quem tem que avaliar isso aí, eu acho que é a iniciativa privada. Tá? Ela tem que avaliar, tá certo? Não tem como mais você ter um investimento altíssimo aí sem você justificar, né, isso de imediato, o que você vai transportar. Porque a mina de ferro de Jucurutu já foi mostrado que ela é muito limitada. Não justifica. Se justificasse, os chineses estavam explorando Não com tenho muita nem dúvida intensidade. disso. Você concorda? Né? Concordo. Certo? Não tem dúvida. Né? Por que os chineses estão comprando praticamente toda a África? Por quê? Porque, logicamente, né, lá eles estão vendo que, né, tá certo? As terras são baratas e eles podem produzir. Né? A exemplo do que nós produzimos aqui no Brasil, eles vão produzir lá na África e mandar, né, o grão para, né, a China. Tá certo? Então, assim, o mercado ele tem que ser equilibrado. Certo? Eu acho que, em termos de porto, o Porto de Natal, ele cumpre com sua missão, mas tem suas limitações. Mas você tem o Porto de Fortaleza, do Mucuripe, e tem o Porto, né, do Pecém, que é, né, um exemplo. Não adianta você trabalhar com aquela questão de bairrismo, né, dizer, achar que aqui tem que ter um porto. Né? Tem que ter um porto se for viável, do ponto de vista de investimento. Nós vamos encerrando aqui a nossa conversa, já está chegando aí o limite de tempo, né? Porque o Instagram já mandou eu catar coquinho, já desligou. Já. Nós estamos ao vivo agora só na fanpage do Portal Mossoró hoje, mas como eu estou te extraindo o máximo possível dessas conversas com os técnicos, porque é o que vai, digamos assim, dar base para a gente construir as nossas reportagens a partir de agora dentro da campanha política, já que vai ser apenas agora online, né? Dificilmente vai ser nas ruas, no corpo a corpo. E queria que você deixasse aí a sua consideração final com relação à nossa campanha. O que está acontecendo com a nossa classe política que não consegue ver o óbvio, né? Ver o óbvio não é só aqui, né? Eu estou falando já até no estado inteiro, acho que no país, que deixou a gente entrar num 8. Me parece que não tem mais para onde ir. Andamos e voltamos para o mesmo canto. O que é que falta, Josué? O que é que está acontecendo? É uma avaliação sua. Olha, a avaliação que eu faço é que tanto o nosso município quanto o nosso, né, governo do Estado precisa pensar em projetos novos. Precisa entender de que só o feijão com arroz, né, você não consegue avançar. Então, nós estamos fazendo, né, muito do mesmo. Eu não vi, sinceramente, né, projeto novo para esse estado do Rio Grande do Norte, certo? Não vi um projeto novo que você pudesse avançar. Vou dar um exemplo. O estado do Ceará não interiorizou a indústria de calçados e hoje não é forte na indústria de calçados? Isso. Né? Você incentivou a indústria a sair da grande Fortaleza e foi lá para a Rússia, foi lá para Jaguaribe, foi para o Cariri, né? Foi para o Sertão Central. Houve um incentivo. Agora, César, eu convido você a conhecer o município de Aracati. Está aí um exemplo
de gestão. O município de Aracati, o Bismarck, que era secretário ele era secretário de turismo lá do estado do Ceará. Bismarck é prefeito. É o prefeito hoje. É o prefeito lá. Você precisa ver, ele está construindo, o governo do estado do Ceará está construindo uma estrada de Jaguaruana até Cacimba Funda. Você precisa ver o padrão dessa estrada, né? Ninguém imaginava, certo? Que Jaguaruana sempre foi um município isolado. Quantas vezes, né, você vai a Jaguaruana? Porque é isolado. A cidade, né, polo de Jaguaruana sempre é Mossoró, mas você tem dificuldade de chegar em Jaguaruana. Você chega a demorar, às vezes, até 3 horas para chegar só 60 quilômetros de distância. Mas agora, com essa estrada que ele está fazendo, do município de Jaguaruana até chegar ali em Cacimba Funda, na divisa do estado do Rio Grande do Norte. Interligando a 304. Exatamente. Interligando a 304 com o município de Jaguaruana, ele cria uma condição ali para escoar a produção de toda aquela região excelente, tá entendendo? A produção agrícola. Ele fez uma estrada, o prefeito, até da sede do município até o Cumbe. O Cumbe é uma área de lazer muito importante lá, que fica, né, já quase chegando ao mar, mas que tem umas lagoas lá, um paraíso ali em Aracati. Ele fez uma estrada belíssima até lá. Então, o prefeito, né, ele mostrou que, em dificuldade, está transformando o município. E sabe o que foi que ele fez? Ele disse: professor, nós temos que levar um campus da UFESA para Aracati. Como é que nós podemos fazer isso? Grande. Entendeu? Porque, não sei se você sabe, mas o campus que foi aprovado da UFESA, da UFC, que hoje é lá em Russas, ele inicialmente foi aprovado para ser da UFESA. E aí a UFC foi que, dentro do MEC, com a bancada, juntamente com o Pimentel, conseguiram fazer com que ele passasse para a UFC. Mas quem aprovou o campus foi a UFESA, dentro do MEC. Certo? Mas depois nós perdemos para a UFC. Na verdade, perdemos assim porque o jovem não perdeu, né? O campus da UFC lá em Russas é um campus, né, bem característico, que foi feito no mesmo modelo dos campos da UFESA aqui do interior. Entendeu? Então, é isso que precisa ser pensado para a região, tá certo? Eu acho que o senhor, e falando de Mossoró ainda, César, tá? Nós temos que fazer aqui em Mossoró um mercado novo para abrigar esse pessoal que está no meio das ruas. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ter um Vucu-Vucu 2, ali vizinho àquela praça de esportes, naquela área ali que é da prefeitura. Nós temos que ter isso. É uma área grande ali e o município tem que construir. Então, parte, né, justifica um empréstimo aí de 3, 4 milhões de reais junto à Caixa Econômica ou junto a um outro banco para fazer, né, um mercado desse aí e, né, abrigar todo aquele pessoal, tá certo? Num local digno, né, porque o pessoal está todo. Então, tem muitas formas de você retomar a economia de Mossoró. Agradecer a Josivan Barbosa por essa conversa bem informativa e bem instrutiva. A gente está precisando aí de muita orientação com relação a essa geração de emprego, desenvolvimento econômico aqui na região. Josivan, muito obrigado pela entrevista, por ter tirado um tempinho aí da sua noite, do seu final de semana, para nos conceder essa entrevista. Muito obrigado e até a próxima. E ficamos à disposição para discutir aí. Sempre que você quiser, nós vamos estar à disposição para ajudar e discutir o município, o estado, né? E, logicamente, a região como um todo. Muito obrigado, viu, César? Um grande abraço para você e para todos aqueles que o acompanham.